Na semana passada, comentei com vocês por alto aqui sobre cremação, que é uma coisa que muita gente fala. Eu falei que inclusive já deixei ordens para que o meu corpo seja cremado depois que eu partir para o lado de lá. E eu não tenho dúvida nenhuma disso. Entretanto, muita gente tem muitas dúvidas sobre cremação por causa de mitos infundados sobre a questão. Então, por exemplo, alguém mandou um comentário assim, olha, mas eu ouvi dizer que tem que passar 72 horas, 3 dias para poder cremar o cadáver, para que não cause nenhum problema no espírito. Besteira total isso daí, pessoal. Inclusive, para poder cremar aqui no Brasil, necessita 48 horas. É lei, é legal. Você tem que esperar 2 dias para poder cremar. Antigamente, eram 72 horas. Hoje, por lei, tem que esperar 48 horas. Mas aí, vem as seguintes perguntas. E quem desencarna no incêndio? Como é que fica? O corpo astral da pessoa está detonado? Não tem lógica. E lá na Índia, onde se cremam os cadáveres há milhares de anos, e não se espera 48 horas sequer, às vezes em 12 horas os caras cremam, né? E a cremação lá, ela ocorre milhares de vezes por dia na Índia, porque milhares de pessoas vão embora todos os dias. É um país com uma superpopulação. A Índia tem quase 1 bilhão de pessoas. Então reencarna muita gente, desencarna muita gente todos os dias. Então tem muita cremação na Índia. Se fosse assim, todo o pessoal que teve o corpo cremado na Índia estaria mal no plano espiritual. Só que acontece uma coisa, eu vejo vários espíritos oriundos da Índia. Obviamente que os seus cadáveres foram queimados quando eles desencarnaram anos atrás. Eu não vejo nenhum deles sequer chamuscado, quanto mais destruído. É uma besteira isso, eu falo a partir do que eu já vi do lado de lá. Agora, eu entendo, numa cultura onde se enterram os cadáveres, isso serve de referência para as pessoas, para a sua saudade. No meio espiritual, qualquer estudante espiritual sabe que a referência não pode ser o corpo, e sim a consciência. Agora, a população em geral precisa de referências. Então, quando nós falamos de cremação, eu estou falando direcionado para estudantes espirituais e não para a população, que ainda precisa de certas referências materiais. Agora, um estudante espiritual de qualquer área tem que ter certeza, ele não pode ter dúvida. Então, a certeza é que ele é uma consciência extrafísica temporariamente aportada num corpo, vivendo uma experiência temporária na Terra. Quando esse corpo quedar, se desligar o equipamento, sistema nervoso anulado, tudo anulado, cordão de prata rompido, vupt, a pessoa está lá fora. Você pode queimar o corpo, você pode jogar na água, fazer picadinho. Não interessa para o espírito que está do lado de lá. Então, me refiro, na cremação, estudantes espirituais não podem ter medo disso. Ainda mais quem estuda as saídas do corpo, que já está acostumado a ir lá para fora e perceber que o corpo que fica não é a pessoa. Agora, nesse momento, estou encaixado num corpo, que é meu veículo de expressão na matéria. Então tem que tratar com respeito, carinho e manter saudável. No momento que eu partir para o lado de lá, eu não vou ligar para a carcaça que ficou, que não sou eu. Eu sou uma consciência revestida de corpos sutis, passando para o lado de lá. Sempre fui, já vivia antes de entrar no corpo e vou continuar depois. Então, o problema da cremação são os mitos que fizeram aqui. Eu não consigo compreender qualquer estudante espiritual de qualquer área com medo disso. Outra coisa, muita gente fala assim, o espírito pode somatizar no plano extrafísico, plasmando no corpo sutil as condições que o cadáver está? Pode, quando esse espírito é atrasado, apegadiço ao corpo, ele pode olhar o corpo, ver a decomposição e começar a criar a imagem disso no seu corpo espiritual. É muito comum isso em casos de suicídio. E vários outros médiuns podem confirmar isso que eu estou falando para vocês. Mas em condições normais, não. Mas aí é a questão. Estamos falando para estudantes espirituais. Não se espera que eles fiquem agarradiços ao corpo, porque já estão estudando o tema espiritual e já sabem que o que a mente pensa é o que ela é, e que vai se plasmar no plano espiritual. Então imagine que alguém do lado de lá olha o corpo sendo, sei lá, consumido, né, e virando pó, e aí a pessoa olha e fica confundindo ela com o corpo. Então, isto não é um problema da cremação, mas da ignorância do espírito, do medo dele. O problema nunca é o corpo, o problema é a mente da gente, a ignorância que nós temos em relação a esses assuntos. Nós não nos libertamos da referência material nem desencarnando. Muita gente é assim. Então, não aconselho cremação para qualquer pessoa.
a não ser para aquelas que têm certeza da imortalidade da consciência. E presumo que vocês que estudam a espiritualidade em qualquer área sejam essas pessoas. Não dá para admitir estudante espiritual com medo de cremação ou com medo do corpo ser afogado. Eu me lembro do Krishna falando para o Arjuna, lá no Bhagavad Gita, na hora da batalha lá, ele falando, olha, ninguém morreu aqui, arqueiro. Todos aqueles que tombaram fisicamente saíram de seus corpos e foram morar de volta no eterno. Eventualmente eles retornarão para o corpo, sairão de novo, entrarão e sairão de corpos ao longo da jornada, porque o espírito ele já existia antes do corpo, ele entra e sai, ele não nasce nem morre, entra e sai dos corpos perecíveis. E aí o Krishna, de forma inspiradíssima, fala para o Arjuna o seguinte, que arma pode ferir o eterno? Que fogo pode queimá-lo? Que água poderá molhá-lo? É o imperecível, é o eterno que estava na carne e agora saiu. Então, isso na Índia, em 2500 a.C., você já tinha esse ensinamento. Então, eu estou clareando isso de forma bem objetiva. Não tenham medo de cremação, nem de nada. Vocês não morrem, eu não morro, ninguém morre. Seu cachorro não morre, seu gato não morre. Princípios espirituais se desprendem e continuam vivos, que já estavam vivos antes de descer a carne. Nenhum de nós é o corpo. Precisamos do corpo como veículo, assim como o taxista precisa do táxi para rodar, mas o motorista não é o táxi. Então, desde o momento que o táxi quebrou, né, fundiu a máquina, que o motorista sai e continua vivendo, dirigindo outros veículos ou não, mas ele não é o táxi. E se o táxi pegar fogo, o motorista não pegou fogo junto. Então eu acho que isso é uma coisa básica. Agora, entendo a população em geral, né, com medo disso, ainda fazendo os trâmites normais de enterro. Mas não entendo estudantes espirituais padecendo do mesmo medo, tá ok? Outra coisa posso acrescentar algo a mais ainda. Na Índia se dizia, quando você queria falar do todo, Brahman, o Supremo, a luz, o alto, uma forma de você se referir a um poder supremo. Quando você fala a luz, o alto, você não está falando que é homem ou mulher, branco ou negro. Você está dizendo que é uma presença suprema em todas as coisas. Então, sendo a luz a essência de tudo, o fogo é um elemento da luz. O fogo ilumina, o fogo vai de baixo para cima, o fogo purifica, o fogo aquece, fogo é vida. Então, reconhecendo na Índia antiga que o fogo é um elemento da luz, na hora que a pessoa partia para o lado de lá e o seu cadáver ficava ali, o que os entes queridos que faziam? Entregavam este corpo ao fogo, representando que está devolvendo a luz de onde veio. Então, o fato de entregar a terra é a questão da transformação dos elementos. Lembramos de aulas do Lavoisier de química. Na natureza nada morre, tudo se transforma. Pode ser transformado no seio da terra lentamente, pode ser transformado mais rápido pela ação do fogo. Só que a consciência não é transformada por terra ou fogo. Ela é essencialmente extrafísica. E elementos materiais, terra, água, fogo e ar, não tem como afetar a consciência quando ela está no plano espiritual. Tem como transformar o corpo, seja pelo fogo, pela água, pela terra ou pelo ar. Nada disso nos afeta enquanto estamos morando no plano espiritual. Portanto, cada um faça o que quiser com o corpo, tá? Mas estudantes espirituais precisam dar um passo à frente, porque é totalmente ilógico a pessoa ter medo desse tipo de coisa estudando o que nós estamos estudando no momento, ok? Bom, alguém também mandou alguns comentários sobre pessoas que voltam do estado de coma e voltam com a personalidade alterada, parecendo até que muda de personalidade, e isso pode gerar um mito de que a pessoa foi embora e outro espírito entrou no corpo e agora é uma outra. Não é isso não. Eu conheço pessoas que voltaram de cirurgias alteradas e ficaram alteradas o resto da vida por causa de anestesia. Por incrível que pareça, vocês podem pesquisar, vão achar vários relatos desse tipo. E tem também as pessoas que passaram por experiências de quase morte. Quando o coração para e o médico vem e consegue salvar a vida da pessoa, porque a morte não é a parada cardíaca, mas a parada cerebral minutos depois. Então, depois que o coração para, o cérebro morre minutos depois por falta de oxigênio e sangue. Então, se o coração parou e um profissional de saúde vem e consegue ativar o sistema antes que o cérebro morra, a pessoa retorna. Muitas pessoas têm experiências fora do corpo durante essas paradas. São chamadas de experiências de quase morte, as chamadas EQMs. Eu estudei muito esse assunto, tenho muita literatura sobre esse assunto, entrevistei pessoas que passaram por isso, então não são todos que têm uma parada cardíaca e volta e lembra.
né? 30%, 40%, mas muitos não lembram de nada. Essas pessoas que vieram dessas EQMs, na maioria dos casos, elas mudam de vida para melhor, parecendo ser outras pessoas, porque durante o período que elas estiveram fora do corpo, uma presença espiritual sutil diz: faça alguma coisa, você vai voltar, mas muda a sua vida. Então elas mudam muitas vezes radicalmente para melhor. Agora, existem os outros casos em que as pessoas não lembram nada. E eu conheci pessoas que voltaram dessas paradas cardíacas extremamente irritadas porque tinham voltado, porque queriam ficar do lado de lá, onde se sentiram mais à vontade espiritualmente. Então, no caso do coma, varia de pessoa para pessoa. Em alguns casos, a pessoa paira sobre o corpo, dentro do campo energético do corpo, engaiolada energeticamente ali, por questões kármicas, é claro. Em outros casos, a pessoa já pode estar numa comunidade extrafísica, só faltando romper o elo com o corpo. E por que não romperam ainda? Porque nunca o caso do coma se refere só à pessoa, se refere ao grupo familiar dela, aos profissionais de saúde que cuidam dela. Então, muitas vezes, o coma de um familiar faz um grupo inteiro se unir e mudar parâmetros, né? Um grupo inteiro familiar muda muito em relação à doença do outro. Então, nunca olhe a questão do coma individualmente, porque tem o karma do grupo que lida com a pessoa nessa condição. Quando a pessoa retorna, algumas delas lembram de estar fora do corpo, outras não lembram nada. Algumas se alteram às vezes para melhor, outras se alteram para pior e algumas não alteram quase nada. Mas a maioria das pessoas que voltam, tanto do coma quanto de EQMs, mostra algum tipo de mudança devido ao próprio nível da experiência pela qual elas passaram. Então não estranhe. Tem gente que volta dessas condições irritadiça, porque às vezes nem queria voltar. E às vezes volta irritadiça, alterada por causa de remédio, por causa de uma série de coisas. E não se esqueçam de algo fundamental: o baque psicológico que a pessoa tem ao passar por um coma e depois voltar e ter perdido meses ou anos da vida. A pessoa pode ficar extremamente alterada. Não significa que alguém entrou nela que é outro espírito, não. Isso é mito, eu posso garantir para vocês. Tá bom? Vamos lá. Saiu, para não esquecer, já o DVD e Blu-ray do filme do Doctor Stranger, o Doutor Estranho, que acredito que vários de vocês assistiram. Quem não pegou no cinema, compra o DVD ou o Blu-ray, gente. Existem vários lances de saídas do corpo no personagem Doutor Estranho. Eu acompanhava o Doutor Estranho desde a década de 70, quando eu era garotinho e lia as histórias do Stan Lee e do Steve Ditko sobre o Doutor Estranho. E eu gostava muito do Doutor Estranho, Surfista Prateado, Hulk. Aliás, eu leio o gibi até hoje, eu adoro, porque como eu leio muitos livros, estudo bastante, os gibis me dão um contraponto lúdico, né? Então eu ainda gosto, e se bem que hoje nem tanto como antigamente, porque vários personagens mudaram muito e nem tem mais as características clássicas deles. Mas eu gosto muito ainda do Batman, Lanterna Verde, alguma coisa do Homem-Aranha, o Homem de Ferro. Eu gosto muito e leio também gibi de Bang Bang, Tex, Zagor, que eu sou fã também. Então, quem puder, não assistiu no cinema, pega o DVD ou o Blu-ray do Doutor Estranho, vocês vão gostar bastante. Bom, aqui nas perguntas, deixa eu citar uma que é uma experiência muito legal que eu tive. A pergunta é: existem chakras nos calcanhares? Me mandaram um e-mail outro dia. Gente, quando se fala dos 7 chakras principais, se segue muita tradição hindu, que foi a primeira a abordar essa temática. Mas é claro que entre os chineses antigos, os egípcios, já havia a noção desses centros, mas aquilo era considerado de forma mais hermética. Na Índia, foi criado o sistema mais antigo de estudo dos chakras, através da clarividência dos grandes rishis, os grandes sábios da Índia. Então eles começaram a mapear o campo energético, a aura, que é o campo de luz em volta da gente, a aura, que é a palavra que vem do latim, sopro de ar, sopro de vida. Você pode ficar 5 dias sem comer, você sobrevive. 5 minutos sem respirar já era. Então, através da respiração, captamos o sopro vital, o sopro de vida, a energia, que o hindu chamaria de prana, o chinês de ti, o japonês de ki, o europeu de fluido vital e o grego de energia. Palavra oriunda da palavra energy, atividade, movimento, força para se mexer. Então, captamos pela respiração o sopro vital, que forma esse campo de luz em volta, um sopro de ar, que é o sopro da vida. Em latim, aura. Detalhe, não é áurea,
é aura, do latim sopro de ar. Neste campo energético, apresentam-se pequenas aberturinhas por onde as energias entram e saem, numa autêntica respiração psíquica. A nossa pele é toda aerada, toda furadinha. Por isso, desintoxicamos toxinas de dentro para fora pelo suor, mas também respiramos, trocamos com ar através dos poros. Para cada poro, na contraparte da aura, existe um poro psíquico, energético, ou seja, um chakra. Então, quantos poros nós temos na pele? Zilhões. Quantos chakras nós teríamos? Zilhões. Entretanto, ao estudar esses muitos pontos brilhantes, os mestres da Índia notaram que do topo da cabeça à base da coluna haviam 7 centros maiores e mais coloridos do que todos os outros. Quando eles aprofundaram por clarividência, notaram que esses 7 centros, cada um deles estava ligado com uma das glândulas do sistema endócrino. E o sistema endócrino é composto de 7 glândulas: pineal, hipófise, tireoide, timo, pâncreas, gônadas e suprarrenais. Então ficou associado um chakra para cada glândula, que é o que nós chamamos aqui em português chakra coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, umbilical, sexual e base da coluna. Cada um desses chakras tem seu nome correspondente em sânscrito. O chakra da base da coluna é o Muladhara, o chakra sexual, Swadhisthana, o chakra umbilical, Manipura, o chakra cardíaco, Anahati, o chakra laríngeo, Vishuddha, o chakra frontal, Ajnan, e o chakra coronário, Sahasrara, o lótus das 1000 pétalas. Então, o que ocorre? Ao falar desses 7 chakras, eles priorizaram os centros principais e não os centros secundários, como chakras das palmas das mãos, plantas dos pés, nádegas, fígado, baço. Por isso eu não estou citando o chakra esplênico no baço, eu estou pegando a linha reta internacional, clássica, ligada ao sistema endócrino, onde o baço não tem glândula, mas tem um chakra que é chamado chakra esplênico, porque em inglês baço é spleen, só que é um chakra secundário, não é um dos 7. Né? Muitas vezes cortam o chakra sexual para botar esse chakra no lugar, só que o chakra sexual é geniturinário, a função urinária é vital para a saúde, não dá para tirar esse chakra dali. E ele está ligado às gônadas, testículos no homem, ovários na mulher. Tem chakras no fígado, cotovelos, joelhos, e daí até chakras menores, um para cada poro. Então, quantos chakras nós temos? Zilhões. Mas se estuda classicamente os 7 chakras principais, dos quais eu já falei durante tantas vezes aqui ao longo dos anos. Voltando à pergunta. Na planta do pé, bem no meio, tem um chakra plantar, por onde entra a Kundalini, a energia da terra. Sobe pelo chakra dos pés, sobe pelos condutos das pernas, os nadis, como os hindus chamam, e chega até a base da coluna, no chakra básico, no Muladhara, comunicando toda a força da terra ao corpo, que é o veículo da terra. Tá? Então, tem um chakra, do mesmo jeito que nós temos chakras secundários, por exemplo, chakra da palma da mão. Quais são os chakras menores dele? Os chakras das pontas dos dedos. Cada chakra grande tem pequenos chakras em volta, como satélites, ajudando o chakra principal a funcionar. Na planta do pé, tem um bem no meio da planta do pé, tem nas pontas dos dedos, tem nas laterais do pé e tem também nos tornozelos, e há um chakra em cada calcanhar. Por incrível que pareça, 2 chakras secundários dos chakras dos pés, que tem a ver com a Kundalini, a energia que vem da terra. Então, muitas vezes, uma pessoa tem a sensibilidade aflorada e sente essa pulsação e calor nos calcanhares, assim como o outro sensitivo vai sentir nas palmas das mãos, o outro pulsando na testa e daí por diante. É mais raro alguém sentir ativação dos chakras dos calcanhares, mas acontece que em alguns médiums esses chakras são ativados pelos mentores para extrair energia ali, energia mais condensada, porque tem a ver com a Kundalini, e levar para dar assistência a espíritos mais densos que estão presos aqui no astral da Terra e precisa de uma energia mais condensada para poder soltá-los, né? Uma energia mais fina os atravessa. Então os mentores colhem a energia dos médiuns encarnados e aplicam passe e soltam esse pessoal para o lado de lá. Muitas vezes pegando o chakra de baixo. Não é o comum, mas pode acontecer. E eu tive uma experiência uma vez, onde um preto velho apareceu e me explicou algumas coisas sobre os chakras dos calcanhares. Só que eu estou vendo pelo horário, né, Eurico, nós já estamos em cima, vou ter que deixar essa explicação do preto velho para a semana que vem e mais as outras perguntas. Gente, eu só tenho meia hora aqui de programa, não tem como eu responder tudo como eu gostaria. Se tivesse mais tempo, eu podia clarear
poderia clarear bastante outras coisas. Então, eu vou fazendo na medida do possível, no pouquinho de tempo que eu tenho aqui respondendo. Então, semana que vem, ainda vou dar sequência a perguntas e respostas, mas não me perguntem mais nada, por favor, porque senão eu não consigo trazer conteúdo e falar de outras coisas. A gente não pode ficar limitado só a responder perguntas, tá bom? Deixa passar alguns programas, daqui uns 4 ou 5, aí vocês jogam nos comentários perguntas, aí mais para frente eu faço outra batelada de perguntas e respostas. Mas nós não podemos ficar presos só nisso, preciso passar outros conteúdos, outros temas. Eu estou devendo, inclusive, um programa sobre o taoísmo e o Lao Tse. Eu não esqueci não, mas é que eu estou respondendo as perguntas. Depois disso, mais para frente, vai ter esse programa sobre o taoísmo, tá bom?